desejo de até matar aquele sujeito. O outro disse: Senhor, eu não tenho condição de pagar essa dívida, tem misericórdia de mim, Senhor. E ele, estrangulando aquele rapaz, eu não sei, eu acho que ele deu um mata-leão. O rapaz disse: eu te mato agora, paga a dívida que você me deve, ou eu quebro o teu pescoço. E segurando no pescoço dele, disse: ou você me paga, eu te mato. Aquele moço olhou para ele e disse: Senhor, tem compaixão de mim, eu não tenho condição de pagar essa dívida, me dá um tempo. Diz a Bíblia que aquele moço, grudado no pescoço dele, grudado no colarinho dele, balançando ele para lá e para cá, disse: me paga o que você me deve, ou eu vou te colocar na cadeia. E diz a Bíblia que aqueles companheiros daquele outro moço que estava ali sendo sufocado, viu aquilo, e eles conheciam o rei, correram até o rei e falaram: rei, sabe aquele moço que o senhor perdoou a dívida dele hoje pela manhã? Ele está lá no meio da rua, sufocando o rapaz, querendo tirar a vida dele, querendo matar ele e colocar o rapaz na prisão. O senhor perdoou a dívida dele e ele não perdoou a dívida do outro. O rei falou: manda chamar ele aqui. Chamou o rapaz de volta, olhou dentro dos olhos dele, falou: eu não perdoei a dívida que você me devia? Eu não fui generoso para com você? Você veio aqui, você tinha uma dívida muito mais alta do que aquela que o rapaz tem com você. Eu te perdoei. Por que você não foi generoso para com ele? Diz a Bíblia que o rei falou para aquele moço: você deveria agir da mesma maneira que eu agi com você. Você deveria agir com ele do mesmo jeitinho que eu agi com você. Por que é que você não fez isso? Aí Jesus termina dizendo, versículo de número 34: indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, aos algozes, até que pagasse toda a dívida que devia. E termina Jesus dizendo: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um do seu irmão a sua ofensa. Primeira coisa que eu gostaria de destacar desse texto, porque isso é muito sério, irmão. Primeira coisa que eu gostaria de destacar desse texto é que falta de perdão é falta de humanidade. Falta de perdão é falta de humanidade. Quem não sabe perdoar está deixando de ser humano. Quem não tem sensibilidade na alma de perdoar está deixando de ser humano. A palavra, o termo humano significa benfeitor. Quando o Senhor nos fez, Ele nos fez como uma extensão do seu ser. Quando o Senhor me criou, Ele me criou como uma extensão do seu caráter, daquilo que Ele é. Então, quando eu olho para a Bíblia e olho para essas coisas que acontecem, não lá fora, no meio de nós, dentro da igreja, existe um processo de destruição dentro do nosso ser. Existe um processo de destruição dentro do nosso interior, dentro do nosso ser, do nosso íntimo, quando a gente recusa a perdoar o nosso irmão. Presta atenção nisso. Existe um processo de destruição dentro da minha alma, quando eu me recuso a perdoar o meu próximo, e isso vai me sufocando, ao ponto da gente pensar que o culpado do meu fracasso é o outro, não sou eu. Existe um processo de destruição na minha alma, quando eu me recuso a perdoar, não importa quem seja, não me interessa. O processo de destruição que vai se desencadeando a cada dia mais, ao ponto de eu pensar que o meu insucesso, o meu fracasso é culpa do outro.
Não é meu, nunca vi. Deixa eu te dizer, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Havia um script, havia um escrito de acusação contra a minha vida e a tua vida. Diz a Bíblia, que a Bíblia chama esse escrito de cédula. A Bíblia Sagrada diz que esta cédula que era contra nós, por direito adquirido, essa cédula que era contra nós, ela foi riscada e cravada na cruz do Calvário, e isso de graça. Isso que Deus fez foi de graça. É aí que nós devemos tomar cuidado com a incoerência. A incoerência, abro aspas, cristã. Aí que nós devemos tomar cuidado com isso. Deixa eu te dizer, porque o texto que nós acabamos de ler me permite eu dizer: haverá um dia da prestação de contas. Haverá um dia em que nós seremos chamados pelo rei para nós prestarmos conta. E os juízos de Deus não será como o nosso. A Bíblia diz que Deus não usa de balança enganosa. Sabe por quê? Porque os juízos de Deus levará em conta todos os elementos que compõem a nossa existência. Todos eles. Como, por exemplo, as oportunidades que nós tivemos, as advertências que chegaram até nós, as portas que nos foram escancaradas, as possibilidades que nos foram abertas, o conhecimento que nós temos a respeito de Deus, a respeito da vida. Deixa eu dizer para você, quem ama abre mão de ter razão. Deixa eu dizer, eu vou afirmar isso com toda segurança e tranquilidade no meu coração: quem não consegue perdoar, dificilmente terá Deus como seu parceiro nessa caminhada da vida. Irmão, isso é muito sério. Você pode ficar na igreja mais 10 anos, 30, até Jesus voltar. Quem não tem a capacidade de abrir mão e perdoar o seu próximo, eu estou falando de perdão, porque Jesus está falando de perdoar do coração, de dentro, o seu próximo, o seu irmão, dificilmente terá Deus como seu parceiro, como seu amigo. Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 14, diz assim: vós sereis os meus amigos, os meus parceiros, se fizerdes o que eu vos mando. Se fizerdes o que eu vos mando. A Bíblia Sagrada diz, em um texto anterior que a gente acabou de ler, que os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Deixa eu dizer, falta de perdão deságua em incoerência cristã. E aí eu abro um parêntese. Falta de perdão deságua em relacionamentos adoecidos. Quem não sabe perdoar produz relacionamentos adoecidos. E o padrão pelo qual nós devemos usar, os critérios pelos quais nós devemos usar para vivermos uma vida cristã, é o padrão da graça de Deus, da graça divina. O mesmo padrão que foi usado para nos tratar, para lidar com a gente, é o mesmo padrão, são os mesmos critérios que nós devemos usar para com o próximo, para com o nosso irmão. Então é assim, não adianta a gente pedir uma igreja de poder, uma igreja de milagre, se na hora de abrir mão e liberar o perdão para aquela pessoa e conseguir olhar dentro dos olhos dela e viver e conviver junto com ela de verdade, se isso não acontecer, de nada adianta. Não adianta cantar bem, pregar bem, falar bem, ter poder, fazer o que for, profetizar, não resolve nada. Tem a vida comprometida, a alma está comprometida. Veja bem, irmão, que eu vou te dizer isso aqui. Nenhum de nós, nem eu, nem você, ninguém, nem o Papa, nem o apóstolo, nem agora tem o patriarca, nem o patriarca, ninguém, o missionário, ninguém. Nenhum de
de nós temos condições nenhuma de sermos absolvidos diante do julgamento divino. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Não existe condição nenhuma, possibilidade nenhuma de sobrevivermos diante do julgamento absoluto de Deus. Nenhum de nós. Todos nós estamos comprometidos diante do Senhor.